que vem depois da ressurreição? Vida eterna. O que vem depois da ressurreição? Semana passada nós celebramos a Páscoa e nós vimos ali a ressurreição de Jesus Cristo. Aquele que veio até nós, habitou entre nós e morreu pelos nossos pecados, ascendeu aos céus, de onde há de vir julgar os vivos e mortos. Mas essa pergunta, o que vem depois da ressurreição, ela pode parecer muito simples de ser respondida. Você pode falar assim, depois da ressurreição, os discípulos tiveram um encontro com Jesus ressuscitado, eles receberam depois a grande comissão, que eles sairiam para pregar o evangelho a todas as pessoas. Depois eles se reuniram em Jerusalém, ficaram ali aguardando a vinda do Consolador. Quando teve a descida do Espírito Santo ali, eles foram cheios do Espírito Santo, e aí eles deram início então ao que nós conhecemos como a Igreja do Senhor. Se você tivesse me respondido isso, ou se você pensou isso, você não estaria de todo errado. Porque é esse o relato que nós temos nas Escrituras, é esse o relato que nós temos nos Evangelhos, é esse relato que a gente tem no início do livro de Atos dos Apóstolos. Então é isso que acontece depois da ressurreição. Mas a grande pergunta que nós devemos nos fazer é: o que fazer após a ressurreição? Porque nós temos contato com o texto, e o texto nos dá essas informações, mas a gente não viu essas coisas acontecendo. Então, o que fazer após a ressurreição? O que nós fazemos quando nós temos contato com a narrativa da ressurreição? Muitas vezes, o nosso evangelho, o nosso cristianismo, ele para no anúncio da ressurreição de Jesus. Nós somos pecadores, nós precisamos e necessitamos de um Salvador, todos nós somos pecadores. E este Salvador, ele veio, como eu falei, ele habitou entre nós, ele se ofereceu como um livre sacrifício perante Deus e os homens, ele ressuscitou, ele ascendeu aos céus, de onde ele há de retornar para julgar os vivos e os mortos. Mas o que eu faço depois disso? O que eu faço quando eu tenho contato com todas essas informações? Eu vivo simplesmente uma vida em gratidão a Jesus pelo que ele fez, sem gerar nenhuma transformação individual, sem gerar nenhuma transformação coletiva? O que eu faço com tudo isso? O que eu faço depois da ressurreição? Eu quero ler com você um texto no Evangelho de João, capítulo 14. Então, se você está com a sua Bíblia aí, eu convido você a abrir comigo. Evangelho de João, capítulo 14. Quero ler apenas o versículo 12. Então, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12. Nesse trecho, Jesus está tendo um diálogo com os seus discípulos, e ele fala, no versículo 10, o que eu digo a vocês, não digo em meu próprio nome, o Pai que está em mim é quem faz o seu trabalho. Creiam no que lhes digo, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se vocês não creram por causa das minhas palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço. E aí, versículo 12, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço e até maiores do que estas, pois eu vou para o meu Pai. Repetindo o versículo 12. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço e até maiores do que estas, pois eu vou para o meu Pai. E aqui nós temos uma verdade, não simplesmente porque Jesus disse que é verdade, mas a gente
pode supor que os discípulos eles tiveram um tempo ministerial maior do que Jesus. Os discípulos eles tiveram uma amplitude territorial maior do que Jesus. E até possivelmente fizeram alguns milagres, algumas curas até maiores do que Jesus. Pela questão do tempo, da amplitude territorial e de outros fatores. Então os discípulos, eles tiveram um ministério dando continuidade àquilo que Cristo iniciou, e depois quando ele morre e ressuscita, ele ascende aos céus, ele delega uma missão aos seus discípulos, de continuar esse legado, de continuar a pregar as boas novas que é o Evangelho. O cristianismo ele foi uma revolução incrível nos primeiros séculos. O crescimento do cristianismo foi algo extremamente espantoso e ao mesmo tempo misterioso. Como uma religião que é perseguida pode crescer em tão pouco tempo? O que fez isso acontecer de uma forma tão grandiosa? E aqui nós temos um fato que é incontestável. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Eu sei que muitos de nós podemos olhar para o texto e ter fé no texto e ter fé que aquelas coisas aconteceram, ter fé que houve um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré há 2000 anos atrás que desenvolveu seu ministério na Galiléia e em boa parte da Palestina antiga. Tudo isso a gente pode ter na nossa mente, com as informações que a gente tem que o texto nos passa, nos transmite. E se a gente analisar as narrativas que nós temos após a ressurreição de Jesus, todas elas corroboram para o fato de que Jesus ressuscitou do mundo dos mortos. Primeiro é a narrativa das mulheres ao encontrarem o túmulo de Jesus. Vai dizer o texto que Jesus foi crucificado, foi colocado lá, no túmulo de José de Arimateia. E aí vai dizer o texto que passam os dias, as mulheres vão então, no início do domingo, elas vão lá fazer um ritual que os judeus faziam, que era perfumar o corpo do morto, preparar o corpo de Jesus ali, e quando elas chegam, elas encontram o túmulo vazio. E elas não somente encontram o túmulo vazio, mas elas encontram um anjo, e esse anjo vai declarar para elas que Jesus havia ressuscitado. Por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? E diz o texto que essas mulheres então vão, a mando desse anjo, informar os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus, que ele não estava mais morto, mas que ele havia ressuscitado. E diz o texto que quando elas chegam para informar os discípulos, boa parte deles pensam assim, não, essas mulheres estão loucas. Elas não estão bem da cabeça. Como assim Jesus ressuscitou? E diz o texto que boa parte deles não entendem o que elas estão transmitindo e não dão crédito àquilo que elas estão falando. Por que essa narrativa ela é tão importante? Porque naquela época o testemunho das mulheres não era válido perante um tribunal, perante qualquer corte. Ou seja, se a história da ressurreição de Jesus fosse uma mentira, não se colocariam que mulheres encontraram um túmulo vazio, mas que foram homens. Então o fato de ter descrito que foram mulheres que encontraram o túmulo de Jesus vazio, já corrobora para que essa história seja verdadeira, porque se ela fosse uma mentira, se ela fosse uma invenção, não se colocariam que foram mulheres que encontraram o túmulo, porque isso tiraria o crédito dessa narrativa. Estamos falando de 2000 anos atrás, não são os tempos como os nossos. O segundo fato em contexto da ressurreição de Jesus é a pregação do apóstolo Pedro em Atos capítulo 2. Porque vai dizer em Atos capítulo 2 que quando o Espírito Santo desce e o pessoal fala em línguas de outros povos, de outras nações, de outras etnias, o apóstolo Pedro vai fazer ali o que nós conhecemos como o primeiro sermão da igreja cristã, o primeiro sermão da igreja lá em Jerusalém. E o apóstolo Pedro ele vai pregar para uma multidão de pessoas e ele vai falar que, vocês
sabem que tem o túmulo de Davi lá, e vocês sabem onde está o túmulo de Davi, vocês sabem que o corpo dele está lá, e vocês sabem do túmulo de Jesus. Vocês sabem que ele não está mais lá. E olha que fato curioso, uma semana antes de Jesus ser crucificado, naquela semana que nós chamamos de Semana Santa hoje em dia, Jesus ele estava entrando em Jerusalém e as pessoas estavam lá com ramos de palmeira e o pessoal, Hosana, Hosana nas alturas, chegou, né, o nosso Salvador. Chegou o nosso Salvador. E na cabeça deles, chegou o nosso Salvador, o que eles estavam querendo dizer com isso? Chegou aquele que vai nos libertar de Roma. Chegou aquele que vai chegar, vai passar a espada nos romanos, vai nos libertar dessa opressão que os romanos nos infligem e vai impor o reinado de Davi, o reinado messiânico aqui em Jerusalém, e vai ser só alegria. E aí passa um tempo, passa aquela semana, Jesus começa a falar algumas coisas que eles achavam estranho. Como assim o templo vai deixar de existir? Como assim a gente tem que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? A gente não quer dar nada para César. E aí esse povo que estava lá, Hosana, 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 uma semana depois está lá falando assim, ó, crucifica esse cara, mata esse cara. Ele não é o que a gente estava esperando, então mata ele. Libera Barrabás, porque Barrabás é gente nossa. Barrabás, ele passa a faca nos romanos mesmo. Então, libera Barrabás e mata esse tal de Jesus aí. E aí o apóstolo Pedro vai fazer esse sermão, então, e ele fala para essas pessoas, ó, aquele cara que vocês crucificaram, ele está vivo, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E o apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 15 que ele apareceu para mais de 500 pessoas. E se esse sermão de Pedro, lá em Atos 2, não fizesse sentido para aquele povo, primeira coisa que eles iam fazer, pegar pedra, atacar pedra na cabeça dele e falar assim, você está blasfemando, você está falando asneira, Pedro. Como assim Jesus ressuscitou? Esse cara foi crucificado, esse cara está morto, esse cara está lá na tumba lá. Esquece essa história. Mas o texto vai dizer que essa multidão de pessoas, ao ouvir o sermão de Pedro, fala assim, pois é verdade. Aquele cara que a gente matou, ele ressuscitou. E muitos aqui viram. Vai dizer o Evangelho de Mateus que pessoas saíram andando pelas ruas de Jerusalém, alguns santos que haviam morrido e ressuscitaram no momento em que esses fatos aconteceram, no caso da ressurreição de Jesus. Então, se a mensagem de Pedro fosse uma invenção, fosse uma coisa da cabeça dele, não haveria conversão ali naquele momento, não haveria a explosão do início do cristianismo ali, tudo não passaria de uma mera histeria coletiva ou qualquer coisa do tipo. O livro de Atos dos Apóstolos, ele é uma incrível narrativa de como foram as primeiras décadas da igreja. Se você olhar o livro de Atos e ler ele de ponta a ponta, você vai ver quão fantástica e incrível foi o início da igreja. Como foi algo como eu falei para vocês, como é que pode um movimento que era tão perseguido, que era tão hostilizado, conseguir cada vez mais angariar mais e mais seguidores, mais e mais pessoas? A igreja, ela nasceu para ser um farol de luz em meio a um mundo que é repleto de trevas. E o mundo diz várias coisas que a igreja vai dizer justamente o contrário. E aí isso só torna ainda mais misterioso a expansão da igreja. Isso ainda só torna mais espantoso aquilo que aconteceu depois da ressurreição. Porque a mensagem do Evangelho é uma mensagem de confrontação.
Não é uma mensagem de massagear o nosso ego. E como é que uma mensagem, às vezes, tão dura, tão confrontadora, pode alcançar tantas pessoas em um mundo que não fala nada dessas coisas? O mundo vai dizer que para você ser bem-sucedido, você tem que expandir os seus negócios, cada vez ter mais e mais. E o cristianismo vai falar que você deve repartir os seus bens. O mundo vai ensinar que você precisa satisfazer os seus impulsos. Eu já vi história de psicólogo que falou assim, se você está insatisfeito no teu casamento, vai e trai a sua esposa. Se isso vai te fazer feliz, vai lá e faz. Vai te fazer feliz? Então faça. Por quê? Porque você tem que satisfazer os seus impulsos. O cristianismo ensina o domínio próprio. É algo totalmente antagônico, totalmente diferente. O mundo ensina que você deve ser forte, que você deve ser bélico. E o cristianismo ensina que você deve ser fraco, que você deve devolver o mal com o bem. Como é que uma mensagem dessa pode alcançar tanta gente assim? Como uma religião, e aqui eu coloco muitas aspas na religião, como uma religião que é pacífica, que de certa maneira era frágil e perseguida, pôde sobreviver a tantos ataques externos e internos. Jesus mesmo disse no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O cristianismo, ele não é uma religião. Pelo menos eu não consigo enxergar dessa forma. Porque as religiões, elas trabalham com uma lógica que a gente chama de sinergista. O que é? O que é sinergia? Eu faço algo e a divindade faz algo para mim. Então eu faço uma oferenda, eu faço um ritual, eu faço uma negociata para a divindade, em troca da divindade me oferecer algo, me dar algo. Essa é a lógica das religiões. Faço algo, recebo algo. Faço algo, recebo algo. Ou a divindade faz algo e eu faço algo em resposta à divindade. No cristianismo nós temos uma pessoa chamada Jesus Cristo de Nazaré, que nos ensinou como agradar o Pai vivendo uma vida no Espírito. Ele veio até nós. Ele fez um sacrifício. Percebem como isso é diferente de uma lógica da religião? E nós seguimos essa pessoa. Nós seguimos uma pessoa chamada Jesus. Isso é ser cristão, seguir uma pessoa chamada Jesus, que nos ensinou coisas extraordinariamente paradoxais, mas que são apaixonantes e que são únicas. Jesus, ele não se encaixava nos esquemas religiosos. Jesus não se encaixava nos esquemas sociais. É só vocês lembrarem da mensagem que eu falei sobre a mulher samaritana. Aquilo ali nunca podia ter acontecido, aquele diálogo em público. Jesus está falando sobre a Escritura com ela. Ele rasgou todos os protocolos sociais e religiosos para ter aquela conversa com aquela mulher. Não à toa que o cristianismo ele foi um escândalo a muitos, e ele continua sendo um escândalo a muitos. O cristianismo é um escândalo. E mesmo sendo um escândalo, ele não parou de crescer após a ressurreição. Alguns líderes religiosos judeus pensavam assim, não, já tiveram vários outros homens que falaram que eram Messias, que fizeram curas, que fizeram milagres, mas eles morreram, acabou. Morreu, acabou. Passou-se um tempo, ninguém mais lembrou do legado deles.
Até Gamaliel falou isso, que era um dos mestres do apóstolo Paulo. Ele falou isso, tem gente que o legado delas, ela vai morrer e vai acabar. Agora, se for da parte de Deus, ninguém vai conseguir frear. Ninguém vai conseguir parar. Os discípulos, eles haviam entendido o propósito de seguir a Jesus, de levar a sua mensagem de vida em abundância ao mundo. E aí eles iniciam então essa revolução. Jesus ressuscitou, Jesus teve contato com seus discípulos depois da sua ressurreição. E aí ele passa alguns dias com eles e depois ele ascende aos céus. E aí ele dá a grande comissão. E se nós estamos aqui hoje, é porque isso aconteceu. Olha só que loucura. Nós estamos aqui reunidos hoje por causa desse evento. Por causa desse acontecimento. Porque o Evangelho transformou a vida daqueles homens e mulheres. E foi uma revolução na vida deles. Virou a vida deles de ponta cabeça. Não havia mais divisões. Não havia mais diferença entre judeu e grego. Não havia mais diferença entre homem e mulher, porque todos são um só em Cristo Jesus. Como vai dizer o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 3, versículo 28. Por isso que quando nós nos distanciamos disso, quando nós nos distanciamos daquilo que Jesus e os seus discípulos e os seus apóstolos fizeram após a ressurreição dele, a gente se distancia do Evangelho. E aí começam etnocentrismo, racismo, machismo, feminismo, capitalismo, comunismo e todos os ismos possíveis e imagináveis que vocês possam conceber. Tudo isso não deveria existir se todos nós entendêssemos a nossa tarefa em comum na casa comum que todos nós habitamos. Se todos nós entendêssemos o que Jesus fez, o que Jesus ensinou. O cristianismo, ele foi uma revolução de valores sociais, políticos, religiosos. Foi uma revolução. E infelizmente, depois, quando vai haver o período que a gente chama de cristianização do Império Romano, né, quando Constantino e outros imperadores colocam o cristianismo como uma religião oficial do Estado, o cristianismo que antes era livre do Estado, agora ele se torna um objeto do Estado. E agora o Império Romano começa a utilizar o cristianismo como uma desculpa ou como uma ferramenta para fazer aquilo que ela quer, aquilo que o Estado quer, aquilo que o Império Romano quer. Então, um cristianismo que não pegava em armas, agora pegava em armas. Um cristianismo que era tido como um estilo de vida livre do indivíduo, agora era utilizado como uma instrumentalização do poder. Agora eu vou utilizar você e a sua religião para o meu fim. E se a gente olhar durante os séculos da história do cristianismo, depois desses eventos, a gente vai ver que muita coisa foi feita em nome de Deus, sejam coisas boas e sejam coisas horrendas. E aí a gente tem que se fazer novamente a pergunta, o que vem depois da ressurreição? O que vem depois da ressurreição? O legado que nós defendemos hoje, será que é o legado que Jesus defendeu e defende?
Ou será que o legado que nós defendemos é um legado pessoal? É um legado ideológico? Será que a vida que eu vivo hoje, será que a vida que você vive hoje é a vida de quem sabe que Jesus ressuscitou e há de retornar? Porque às vezes a gente não vive como se Jesus fosse retornar. A gente acha que ele foi pendurado numa cruz, que ele morreu, ressuscitou, e agora meus pecados estão perdoados e está tudo certo, e agora é só viver a minha vida. Muitas vezes a gente sabe que Jesus ressuscitou. A gente sabe isso cognitivamente, a gente sabe, tá muito bem fundamentado aqui na nossa cabeça. Jesus ressuscitou. Mas será que eu vivo como se ele tivesse ressuscitado? Ou será que eu vivo como se ele tivesse morto? Porque cada ação nossa que não represente o legado de Jesus, eu me considerando um cristão, eu dizendo para as pessoas que eu sou um cristão, é como se nós estivéssemos anunciando a morte de Jesus. É por isso que Nietzsche, o filósofo alemão, falou assim que Deus estava morto. E quando Nietzsche disse que Deus estava morto, ele sabe, como filósofo que ele era, que ele não pode matar a Deus, ou a ideia de Deus, ou um conceito de Deus. O que ele estava querendo dizer é que, se os cristãos são essa extensão do Deus vivo, e eles são representantes desse Deus vivo, e o que eles estão fazendo é cristianismo, então Deus já morreu. Porque isso não é cristianismo. Por isso que Nietzsche falava assim, o único cristão que existiu foi aquele que foi pendurado numa cruz, porque ele sim viveu o cristianismo. Lembram da minha última mensagem que eu falei que o evangelho é um evangelho de esperança, é um evangelho de boas novas, é um evangelho de recomeço, é um evangelho de perdão, é um evangelho de graça, é um evangelho de misericórdia. Só que essa graça, essa misericórdia, essa boa nova, ela não foi barata. Ela custou muito caro. Ela custou um paradigma que nenhum filósofo consegue responder, que é Deus morrer. O Jader, ele costuma dizer que, e eu concordo em gênero, número e grau, ele fala que nós somos as mãos e pernas de Jesus pelo mundo. As nossas ações evidenciam aquilo que nós cremos. Nós mostramos se Cristo habita em nós ou não. São as nossas ações que demonstram se Cristo ressuscitou em nossas vidas ou não. Porque se eu me considero cristão, mas eu vivo como se Jesus tivesse morto, é essa mensagem que eu passo para o mundo. É essa mensagem que eu passo para o mundo. Talvez vocês já tenham percebido, pelo pouco tempo que eu estou aqui, que as minhas mensagens elas são mais de exortação do que de consolação, né? De refrigério. Isso é verdade, é um preço caro que eu pago muitas vezes. Mas eu não consigo me calar ao ver tanta coisa sendo feita em nome de Deus, tanta coisa sendo feita em nome de Jesus, tanta coisa sendo feita em nome do Evangelho, e essas coisas não representarem uma fagulha do caráter de Jesus.
Cada dia que passa eu fico mais horrorizado quando eu vejo os maus exemplos feitos por aqueles que se dizem cristãos, que vivem um legado que não representa o Espírito de Cristo. E é por isso que nós precisamos muitas vezes e de tempos em tempos fazer essa autocrítica. A gente precisa olhar para nós e fazer essa pergunta: o que eu tenho feito após a ressurreição de Jesus? Ele ressuscitou. A gente está falando de um homem que ressuscitou por causa dos meus pecados, por causa dos seus pecados. E que tudo que nós vivemos após disso é consequência desse fato. O que eu tenho feito após a ressurreição? O que eu tenho feito da minha vida? Será que isso é só um fato? Uma história decorada que eu tenho na minha cabeça, mas que não passa para as minhas mãos, que não se torna em ações, que não se parece com aquilo que Jesus fez? Eu sempre vou bater nessa tecla: ser cristão não é seguir um conjunto de dogmas e de regras, de usos e costumes, é seguir uma pessoa. E muitas vezes nós ficamos presos nos dogmas, nos usos e costumes e esquecemos dessa pessoa, deixamos ela de lado. E aí é como se ele não tivesse existido, é como se ele não tivesse ressuscitado. Porque a gente está preso numa tradição, a gente não está preso numa pessoa que ressuscitou. Eu sei que a mensagem pode ter parecido muito confusa, muitas informações. Mas eu não queria que você saísse daqui sem refletir a respeito da ressurreição de Jesus. E do que você tem feito após a ressurreição de Jesus. Nicolas, particularmente falando, eu quero levar essa revolução iniciada por Jesus e os discípulos há 2000 anos atrás para o máximo de pessoas que eu conheci e eu consegui. Eu quero viver esse evangelho, o máximo que eu conseguir. E eu vou falhar em algum momento? Provavelmente eu vou falhar. Mas eu não vou deixar de viver isso. A loucura da cruz que ficou vazia. A loucura do Deus que morreu. A loucura de um homem ressurreto. A loucura de um evangelho de salvação e graça a todos os pecadores e pecadoras. A loucura de levar a união a um mundo que está fragmentado. Levar a salvação ao mundo que está perdido, libertação a uma igreja que está cativa de si mesma. O que vem depois da ressurreição? Há um teólogo do período da Reforma que ele dizia assim, se eu chego numa cidade e eu vejo que ali há pessoas em necessidade nessa cidade, eu concluo de duas coisas uma: ou não há uma igreja nessa cidade, ou se há uma igreja nessa cidade, os cristãos que fazem parte dessa igreja são omissos. Parafraseando e atualizando essa frase, se você olha para o nosso bairro, se você olha para a nossa cidade, se você olha para o nosso estado, para o nosso país, você consegue enxergar igrejas relevantes, cristãos relevantes? Deixo essa pergunta com vocês. Vocês conseguem enxergar essa relevância? Pergunto isso porque vou dar um exemplo muito claro. Muito claro.
A bancada evangélica no nosso país tem crescido ano após ano. Ano após ano, a presença dos evangélicos no meio político só tem crescido. Nós nunca tivemos tantas lideranças que se dizem cristãs nas câmaras de vereadores, nas câmaras de deputados federais, estaduais, senadores, governo federal, ministérios. E o nosso país está rodeado de escândalo de corrupção. Liderado por esses que se dizem evangélicos. Por esses que se dizem cristãos. Pastores metidos em escândalo de corrupção, igreja se vendendo por propina. Certa vez, uma das lideranças políticas do nosso país falou assim, ela estava reunida com alguns evangélicos e com algumas lideranças evangélicas lá em Brasília, e essa liderança falou assim, por que vocês evangélicos, vocês só vêm para Brasília para pedir coisas? Vocês nunca vêm aqui para propor algo para o nosso país. Vocês só vêm para pedir dinheiro, para pedir terreno, para pedir licitação, para pedir subsídio. Vocês nunca vêm para falar assim, o que nós podemos fazer pelo nosso país, o que nós podemos fazer pelo nosso estado, pela nossa cidade, pelo nosso bairro. Por que eu estou falando tudo isso? O nosso cristianismo, a extensão, os nossos braços, as nossas pernas, o que eles têm feito? O que os meus braços, as minhas pernas têm feito por esse mundo? Será que eu tenho vivido o legado do Cristo vivo e ressurreto? Ou será que eu tenho vivido o legado que o Nietzsche criticou, desse Deus morto, desse cristianismo morto que não faz diferença nenhuma na sociedade? Eu quero concluir dizendo que primeiro a gente sabia que ia ser assim. Jesus já tinha nos alertado que seria assim. Que haveria muito lobo em pele de cordeiro, né? Que haveria muitos falsos profetas, que a Bíblia vai falar que os falsos profetas vêm para matar, roubar e destruir. Né? Muitas vezes utilizo esse texto para atribuir ao diabo, a Satanás, mas esse texto está falando dos falsos profetas. Os falsos profetas vêm para matar, roubar e destruir. Tudo isso a gente já sabia, ou pelo menos Jesus já nos alertou que todas essas coisas aconteceriam. Joio e trigo vão andar juntos. Que os dias seriam maus, que a gente deveria ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Cristo ressuscitou. A glória de Deus foi manifestada. E eu dou glória a Deus pelo fato de Jesus ter sido ressuscitado, porque senão, assim como o apóstolo Paulo falou, eu seria o mais miserável dos homens. Eu não teria esperança nenhuma. Tudo o que eu vivo hoje é por causa dessa ressurreição. E consequência dessa ressurreição. Se ele ressuscitou, há esperança. Se Jesus ressuscitou, há vida e vida em abundância, há uma nova vida. Muitas vezes a gente pensa, Jesus ressuscitou, eu vou ter uma vida eterna, e a gente pensa só na glória, só na eternidade, e a gente esquece de viver a nossa vida no aqui e agora. E esquece de que a nossa vida no aqui e agora é um reflexo de como vai ser a nossa vida na eternidade. E eu termino te refazendo a mesma pergunta que eu me fiz durante essa semana. O que eu tenho feito após a ressurreição de Jesus? A Páscoa passou, sabemos que Jesus ressuscitou,
mas o que eu tenho feito após a ressurreição. A minha vida se parece mais com a ressurreição de Jesus ou com a morte de Jesus? Eu vivo como se ele estivesse vivo ou eu vivo como se ele estivesse morto? O meu evangelho é vida ou o meu evangelho é morte? Não tem meio termo. Não tem meio termo. Ou você serve a um, ou você serve a outro. Ou você segue o exemplo de um, ou você segue o exemplo de outro. Esse é o nosso legado. Esse é o legado que Jesus nos deixou. Esse é o legado que os discípulos, que os apóstolos nos deixaram. E é esse o legado que a gente é chamado a transmitir. O legado de um Jesus que está vivo. O legado de um Jesus que morreu por mim e por você. E é esse legado que nós devemos levar e transmitir às pessoas. Não deixar só guardado, bem lá no fundinho do nosso coração ou guardado lá dentro da nossa Bíblia. Mas que isso se torne em ações. Que as pessoas enxerguem Cristo na tua vida e que elas enxerguem um Cristo vivo, não um Cristo morto. Não um Cristo apático, não um Cristo vivo. Um Cristo que traz vida e vida em abundância, um Cristo que transforma vidas. Um Cristo que, com meia dúzia de pessoas, fez uma revolução no mundo. É esse Cristo que a gente é chamado a levar. É esse o evangelho que a gente é chamado a levar. É isso que nós devemos fazer após a ressurreição. Aí sim nós estaremos continuando o legado de Jesus. Aquele legado que ele passou o bastão para os discípulos, que os discípulos passaram para outros discípulos e foram passando para outros discípulos até chegar na nossa mão. É essa a responsabilidade que a gente tem. E que Deus, com a graça dele, porque sem a graça dele a gente não consegue, que a gente possa continuar esse legado e passar o bastão do Cristo ressurreto. Amém? Quero orar com vocês. Senhor Jesus, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de ter acesso a Ti, de ter o conhecimento de quem você foi, de quem você é, de quem você sempre será. O nosso coração se enche de alegria em saber que a morte não conseguiu te prender, você venceu a morte morreu na sua morte, na sua ressurreição. E Jesus, a minha oração é que a minha vida seja um reflexo da sua ressurreição. Que a minha vida possa mostrar um Cristo que é vivo às pessoas. Um Cristo que revoluciona, que muda a vida das pessoas. Um Cristo que faz diferença por onde passa, assim como você fez diferença quando em carne habitou entre nós, se esvaziou da sua glória. E por onde você passou, você fez a diferença, você transformou a vida das pessoas. Você levou o reino de Deus. E a minha oração é que o Senhor nos ajude nessa missão de continuar a expansão do Teu reino, de continuar a levar o Seu evangelho a todas as pessoas, que todas as pessoas que cruzarem o nosso caminho possam ver o Cristo ressurreto, possam ver o Cristo vivo, possam ver o Cristo que muda a vida das pessoas, que mudou a nossa vida e que continua transformando a vida das pessoas. Jesus, muito obrigado por esse privilégio que é levar o Teu Evangelho. Muito obrigado pelo privilégio que é viver o Teu Evangelho. Que a gente nunca esqueça
do que nós devemos fazer após a tua ressurreição. Em teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém.